Então, muito bem. Agora sim, oficialmente, bom dia a todos e todas. Obrigado aí pelo prestígio da aula, por estarem aqui presentes, né? Mais uma vez, gostaria de pedir desculpa pela essa confusão aqui de entrada, né? Mas realmente eu estou experimentando esse novo método, ou pelo menos, quer dizer, novo não, esse novo velho método de agendamento de reunião, que é pela, pela agenda, né, da sala virtual. Depois eu vou avaliar, né? E também eu queria depois um follow-up de vocês, assim, um feedback, aliás, de vocês, para saber se é melhor, se não é, não sei, né? A única vantagem, eu queria insistir, é que, assim, marcando pelo Google Agenda, eu fico como gestor da sala, que é muito importante que eu seja, e você pode entrar antes de mim, né? Então, isso, em alguns casos, eu acho que é uma comodidade, talvez. E quando é lá no Google, no Classroom direto, eu não posso liberar, eu tenho que ficar escondendo o código de vocês, porque se vocês entrarem, aí vocês viram, quem entrou primeiro vira o proprietário daquela sala, né? Então, não é essa ideia. E um dos prejuízos é justamente a divulgação da aula gravada, né? E assim, estando sob minha propriedade, fica mais fácil para eu disponibilizar. Ok? Pessoal, vocês ficam à vontade para me interromper, para perguntar, né? Quer seja falando, quer seja escrevendo, fique à vontade. Tá? Bom, já estou compartilhando. Se o som também não estiver bom, vocês me avisam, porque eu dei uma mexidinha, achei que o som estava um pouco mais baixo, então eu aumentei um pouco o volume do microfone do meu notebook. Não sei como que fica isso, né? Só depois, na hora que eu escuto a gravação, que eu vejo se estava legal ou não, só depois. Agora eu não sei. Então, se não tiver, vocês me falam. Eu tenho como tentar regular. Enfim, estou com uma palavra exposto sobre fogo. Na realidade, a ideia é falar um pouquinho de incêndio, né? E eu deixei também disponibilizado para vocês um material que ele está aqui, inclusive, né? Então, está aqui nesse conceitos gerais aqui. Aqui eu pus o link da videochamada, foi agora, eu acabei de colocar, tá? Para tentar facilitar a entrada de vocês aí. Então eu deixei esse material aqui, na realidade ele é um capítulo do livro, acho que é Segurança de Incêndio no Brasil, se não for memória, aqui ó, a segurança contra incêndio no Brasil. Então é um capítulo do livro. Leitura ela não é obrigatória, mas ela no mínimo é interessante, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, pode ler. Tem muito mais do que o que a gente precisa aqui, tá? Tem muito mais do que é a proposta da aula. Então, assim, não se prendam a esses números, nós não vamos mexer com isso, tá? Principalmente falar em derivada, né, que isso aqui é um cálculo, eu não estou conseguindo grifar aqui, mas esse DLN ρ 0 sobre dt, isso aqui é um cálculo de derivada, então, quer dizer, não há necessidade, isso aqui é um nível superior, né? Não há necessidade de a gente entrar nisso. Bom, é só os fundamentos, aqui a ideia é a gente trabalhar os fundamentos. Aí é para isso, esse fica sendo material de apoio, cuja leitura ela não é obrigatória, mas ela é recomendada. E aí a gente vai estar utilizando esse mapa mental, né, na ideia da gente estar conversando, que também está disponibilizado ali para vocês, tá? Então, vou começar, esse mapa a gente pode começar em qualquer local, essa setinha está errada, inclusive, eu acho. Então está errado. Mas eu vou começar aqui, com essa seta aqui, quase na vertical, né? O fogo, né? Sobre os estudos do fogo. Então, o fogo não é uma ciência nova, eu sei disso, não precisa me corrigir, pelo amor de Deus, tá? O fogo é mais velho do que andar para frente, mas o fogo ele é mais velho do que os seres vivos no planeta.
sem dúvida. Mas a ciência que estuda o fogo, ou melhor, a ciência que estuda a prevenção, o combate e prevenção contra incêndios, isso sim é uma ciência nova, né? Então, assim, fala-se que em 20 anos, talvez um pouco mais, 30 anos, alguma coisa em torno disso, que é quando começou-se a preocupar com os incêndios. E isso tem muito a ver com as grandes concentrações de pessoas, né? Então, superpovoamento, aí você tem um risco de incêndio que é muito grande, muito embora o incêndio ele acompanha toda a história da humanidade. Aliás, a história é muito mais do que a humanidade, como eu falei para vocês. Né? Mas pensando em humanidade, o fogo ele acompanha. Então a gente tem incêndios assim, digamos assim, antes da era bíblica, nós temos e continuamos a ter e nunca deixamos de ter em todo esse tempo. Mas é óbvio que quando você pega uma situação onde existe uma alta densidade populacional, essa questão ela fica muito mais crítica, né? Então, hoje nós temos isso, porque tem grandes centros urbanos, aliás, o planeta está tomado por muitos grandes centros urbanos, e mesmo aqueles que não são tão grandes, ainda também é bastante complicado essa situação, e isso deu início, ou pelo menos desencadeou, uma área da ciência para estudar, né? Então, não é assim, sai lá jogando água e vamos combater o fogo, não é desse jeito. E outra coisa, isso seria, digamos assim, um tanto quanto burro, né? Se me permite essa palavra, porque assim, combater um incêndio é um mal necessário. Na realidade, quando tudo falhar, é porque pegou fogo, né? Ou melhor, quando pega fogo é porque tudo falhou. Né? Todas as proteções possíveis falharam. Agora, nós estamos na fase, se houve um incêndio, pegou fogo, agora nós estamos na fase de combater. Aí vamos usar as técnicas de combate, mas pensarmos que vocês, como técnico de segurança do trabalho, vão ficar combatendo fogo, olha, honestamente, é o cúmulo do absurdo, né? Na realidade, a gente estuda isso daí, vamos treinar isso daí, se Deus quiser, mas sinceridade, gente, não é função do técnico de segurança do trabalho apagar fogo. Isso é função do bombeiro, né? O bombeiro militar ou bombeiro civil, é função deles. Mas mesmo eles, se você para analisar, né? Se você tem um profissional que está lá para apagar fogo, é o tipo de coisa que, como eu vou falar para vocês? Eu não vou falar que não faz sentido, pelo contrário, faz muito sentido, mas é um investimento muito mal feito, né? Muito porco, porque na realidade o profissional tem que estar lá para fazer a prevenção ao incêndio e não o combate, né? Lógico, se tiver a necessidade de combate, tem que combater, não vamos fechar os olhos em relação a isso, né? Mas o grande investimento que nós temos que fazer é na prevenção, né? E aí existe esses estudos, né? Ele começou nessa associação internacional para segurança de fogo, né? A ciência de segurança de fogo, de combate ao incêndio. Isso nos Estados Unidos, e hoje tem muitas outras, digamos assim, organizações e normas muito fortes essa área, até a gente chegar na NFPI, né? Que é uma questão de combate a incêndio, mas isso depois a gente vai falar um pouquinho, tá? Bom, seguindo um pouquinho, eu vou nessa linha longa aqui, vou ver o que é o fogo, né? Na realidade, não é o que há, é do que é, mas o que ele está relacionado. Então, quando a gente fala em fogo, nós estamos nos indo a sinistro. E sinistro é sinistro, né? O nome da disciplina é Sinistros, né? Se você pegar lá o nome desta disciplina, ST207, ela é prevenção e combate a sinistros. Né? Então, é um sinônimo, digamos assim. É que sinistro, quando a gente fala em sinistro, a gente pensa em tudo que... Um acidente, né? O acidente é um sinistro. A seguradora usa muito esse termo. Então, quando fala que houve um sinistro, é que houve o acidente, propriamente dito, né? Que pode ser um incêndio. E, evidentemente, o fogo, não que ele seja um incêndio, mas o fogo, ele é o causador do incêndio, né? Nós vamos ter em algum momento uma diferenciação de fogo e incêndio, e é muito simples, né?
Porque o incêndio, e eu posso já falar, não tem problema, é o fogo fora de controle, né? Então, o fogo sob controle não é incêndio, é fogo. Né? Temos que colocar um fator para limitar esse termo, né? Imagina sendo um fósforo e alguém fala assim: você incendiou a sala com um fósforo, só um fósforo aceso, né? Muito embora pode mesmo incendiar, sem dúvida. Mas foi só um fósforo aceso, né? Mas evidentemente que quando aquele fogo provocado pelo fósforo ele sai fora de controle, aí nós temos incêndio. Essa é a ideia, tá? Mas não é aqui nesse campo que eu vou estar falando, eu vou estar falando isso um pouquinho mais para frente. Deixa eu ver se é melhor para cá. Eu acho que é melhor aqui para a esquerda, tá, gente? Sua definição. Então tá aqui, é melhor. Definição para fogo. Então eu peguei aqui algumas definições, né? No Brasil, a ABNT-NBR 13.860, fogo é o processo de combustão caracterizado pela emissão de luz, aliás, de calor e luz. Nos Estados Unidos, né, a NFPI, que é uma associação, né, digamos assim, de combate à prevenção e combate a fogo, né, ela cria normas, muitas normas em relação a essa questão de incêndio. O que tem de top é essa tal de NFPI, tá? Fogo é a oxidação rápida, autossustentada, acompanhada de evolução variada da intensidade de calor e de luz. Olha, ela já entra com o termo de oxidação, né? E isso é bem interessante, porque é fato. Fogo é um processo de oxidação química. Só que ele é bastante violento e muito rápido, libera muito calor, então provoca esses efeitos luminosos e de calor que nós conhecemos, que a gente conhece como fogo, mas isso é um processo de oxidação rápida. Né? A ISO 8421 diz que fogo é o processo de combustão caracterizado pela emissão de calor, acompanhado de fumaça, chama, ou ambos. Olha que interessante. Né? As normas, ou as definições vão se completando, né? Então, aqui, na ISO 8421, não só ela, mas também essa da BS 4422 da Inglaterra, também é igualzinha a definição, ela já traz a ideia de fumaça, né? Coisa que não foi falada anteriormente. Então, assim, a gente pode assumir uma definição dessa ou fazer uma mescla aí, tentando, né? Então, podemos falar que fogo é uma oxidação rápida, né, autossustentada, que produz calor, luz, fumaça, né? Calor, luz, fumaça, chama, etc. Né? Podemos fazer isso daí. Alguma coisa natural, não precisamos decorar isso, tá, gente? E ele pode ser representado, o fogo pode ser representado por esse triângulo de fogo aqui. Né? Então, deixa eu capturar aqui. Salvar, permitir. E aí nós vamos pegar aqui esse triângulo de fogo, imagens. Caraca. Aí, beleza. Muito bom. Vou botar aqui. Nós temos aqui o triângulo de fogo. Não sei se vale a pena esse triângulo de fogo aqui, mas está aí. Então temos aqui o triângulo de fogo. O fogo pode ser representado por esse triângulo aqui. Na realidade, é uma representação física do fogo, tá? Não simbólica, não que seja assim um símbolo, eu vou representar daqui para frente, toda vez que vê um triângulo, é porque é fogo. Legal, aí tem um carro parado com um triângulo lá, e, tá pegando fogo o carro. Não, ele está quebrado só, ele usa um triângulo. Aqui também, tá? Não vai pensar assim que, eu sempre, toda vez que tiver fogo, eu vou usar triângulo. Não é isso, não é isso. Na realidade, o que nós temos aqui é uma representação do fogo através de uma figura geométrica, um sentimento físico, né? Então, que é chamado de triângulo do fogo. Então, o que se diz? Para que exista fogo, é necessário ter o comburente, é o oxigênio, tá, gente? Então,
é oxigênio. Basicamente, o comburente é o oxigênio. O combustível, que é o material que vai pegar fogo, e o calor, né, para que provoque essa chama. Então, essa é a ideia clássica. Combustível, comburente e calor. Tanto faz a sequência, não tem problema. Tanto é, quando a gente for estudar os métodos de extinção, nós podemos pensar em sequestro do comburente. Eu posso apagar fogo tirando o ar. Eu posso apagar o fogo sequestrando o combustível. Eu posso apagar o fogo tirando o combustível. Não é mesmo? E eu posso apagar o fogo tirando o calor, né? Removendo o calor, resfriando. Isso também nós vamos ver ao longo das aulas, né? Mas aí eu já queria abrir em você alguns questionamentos nesse sentido, né? Poxa, quando eu uso o extintor de incêndio, que nós vamos estudar com mais propriedade, qual princípio que eu estou, qual propriedade aqui que eu estou trabalhando? Retirando comburente, retirando combustível ou retirando calor? E a resposta, ela tem que ser assim, depende. Tem caso que eu trabalho tirando o comburente. Tem caso que eu trabalho tirando o calor. Tem caso que eu trabalho tirando o comburente e o calor. Agora, combustível é possível, mas é menos provável que a gente trabalhe retirando combustível, né? Mas alguns incêndios pode ser removido tirando combustível, né? Sem dúvida nenhuma, né? Ele pode ser eliminado tirando os combustíveis, né? Então, esse é o triângulo do fogo, né? Mas aí, com a descoberta desse halon, né, aqueles gás halon, né? Esse gás é um gás, um CFC da vida, né? Como ele agride a camada de ozônio, ele foi proibido, então não se usa mais esse halon. Mas não importa. Descobriram uma tal de reação em cadeia. Aí fizeram um outro triângulo para representar a reação em cadeia. Não mudou nada. Continua sendo oxigênio, que é o comburente. Pode-se trocar essa palavra por comburente, tá, gente? Não tem problema. O calor está aqui em cima, mas pode ficar aqui embaixo, não tem problema nenhum. E o combustível está aqui embaixo, mas pode colocar aqui em cima, não tem problema nenhum. É só um desenho que eu peguei aqui, que ele é um pouquinho diferente, mas isso não quer dizer nada. Então, o triângulo é exatamente igual, tá? Podemos entender que esse triângulo é exatamente o triângulo que está aqui. A diferença é que aqui entrou já uma medida, uma imagem já piramidal, né? Que nós chamamos de tetraedro, né? Seria uma figura com 4 faces. Senhor, só estou vendo 3. Sim, e a de baixo, não está vendo? Né? A reação de cadeia está ali embaixo, nesse caso aqui. Né? Seria a 4ª face dessa pirâmide. Existem outras figuras, né? Mais parecidas com um quadrado e tal. Mas, enfim, é o tetraedro do fogo. Esse tetraedro, ele diz o seguinte, olha, se houver uma reação em cadeia, ou melhor, alguns materiais, alguns processos, eles mantém o fogo, digamos assim, devido à reação em cadeia. A reação em cadeia, ela tem a ver muito com a ideia do seguinte, o fogo alimenta mais combustível para que o fogo aumente. Isso é uma reação em cadeia, né? Então, assim, imagine, eu ponho aqui calor e o fogo existe. Perfeito. Bom, muito bem, mas em alguns casos nós temos um aumento muito grande do fogo. Por quê? Porque está aumentando o combustível, né? Está aumentando o calor. E esse calor aqui, gerado, o calor que eu ponho, mas existe um calor gerado nessa oxidação, ele vai gerar mais combustível. Isso nós chamamos de reação em cadeia, que eu vou apresentar mais para frente ela de novo, a definição de reação. Professor, a parte de reação em cadeia seria o mesmo caso do que está acontecendo nas queimadas no Mato Grosso, no Pantanal. A gente usa, não deixa de ser uma reação em cadeia lá, porque pega fogo e de repente o incêndio fica muito grande. O que está acontecendo? Uma reação em cadeia, né? Ou seja, o próprio fogo, o próprio incêndio está gerando mais incêndio e está se volumando, né? Essa é uma ideia. A gente usa mais essa reação em cadeia para alguns produtos químicos, né? Então, alguns produtos assim que, à medida que pega fogo, ele
ele vai se propagando de tal forma que fica incontrolável, né? Então, nós chamamos isso de reação em cadeia. Mas podemos entender o seguinte, que o próprio calor, ou o próprio processo do fogo que pegou, né, ele gera mais combustível para ele aumentar mais ainda. Ele está se realimentando. Isso é uma reação em cadeia. Tá? Os incêndios em floresta não deixa de ser uma reação em cadeia. Você tem que quebrar essa cadeia. Né? Essa é a ideia. Tá? Bom, então eu falei aqui do Hello, né? Mas ele vem também aqui pelo representado aqui, também tem esse outro canal, né? Vamos pegar essa linha aqui na diagonal para baixo aqui. Vamos ver aqui. O que depende? Né? O fogo, ele depende do quê? Ele depende de muita coisa. Ele depende do estado do combustível, se o combustível é sólido, se ele é líquido ou se ele é gasoso. Alguém tem dúvida disso? Que o fogo depende do estado físico? Né? O que é mais fácil? Colocar fogo num líquido ou num gasoso? Se você ficar na dúvida, pensa. É difícil colocar fogo no fogão? Nossa, Maurício, é muito fácil. Uhum. Pois é. Já no líquido, é fácil. Mas o fogão é mais fácil ainda, né? O gás é mais fácil, né? Agora, o sólido é um detalhe, tá, gente? Eu vou falar um negócio para vocês, mas se vocês falarem que eu tô louco, faz parte, pode falar, não tem problema não. Mas eu vou falar para vocês que sólido não pega fogo. Aí, nessa altura, aí tá todo mundo com o microfone mudo, né? Tá tudo assim, nossa, o que eu tô fazendo escutando a aula desse cara, sólido? Você nunca fez churrasco, não, professor? Já fiz. Então, o que você usa no churrasco? Bom, ultimamente só uso elétrico, né? Carvão não tem usado, não. Mas o carvão é sólido ou é líquido? Ou é gasoso? Não, o carvão é sólido. E ele não pega fogo? O carvão pega. Então, ele é sólido. Não, mas o carvão, o estado sólido do carvão não pega, não. Ele não pega fogo, não. Que doido. O líquido também não pega fogo, não, tá, gente? Ah, tá. Legal. Você nunca tacou fogo em álcool? Já taquei. Então, como não pega fogo? Não, o líquido não pega. O álcool pega, mas o líquido não pega, não. Na realidade, o que acontece é o seguinte: quem pega fogo é o vapor. Tá? A oxidação, ela acontece, esse processo de oxidação, ela acontece no vapor. Então, assim, é difícil da gente ver, mas acende uma vela e observa. Tenta explicar para mim por que aquele filamento ele dura tanto. Né? Por que ele dura tanto? O barbante da vela. Por que ele dura tanto? É só um barbante, gente. Pega fogo no barbante e acabou. É porque, na realidade, não é o barbante que está pegando fogo. Lógico que ele está sofrendo um processo de desgaste, de carbonização, etc, etc. Sim, sem dúvida. Né? O calor, sem dúvida. Ele está gerando vapor de sólido, né? O sólido está sublimando, gerando vapor, e esse vapor está pegando fogo. O breu da vela também, ele está liquefazendo e vaporizando. E o que está pegando fogo é o vapor. Né? O álcool, quando você ataca fogo, ele está, na realidade, o fogo ele está na oxidação, através do fogo, digamos assim, ele está na fase de vapor do álcool. E não exatamente no líquido, mas no vapor. Mas assim, gente, tudo que eu falei é fato. Mas, serve para alguma coisa? Não serve para nada. Tá? Você fica falando aí que pega fogo, não pega fogo líquido, não pega fogo sólido, né? Não sei se eu consegui convencer vocês. Tem aluno que não se convence de jeito nenhum, né? Mas o negócio é meio óbvio, né? É só você fazer umas experiências que você vai percebendo isso daí, né? Existe no álcool, principalmente, sabe? Quando taca fogo no prato com álcool, com cachaça, principalmente,
sei se vocês já viram isso, né? Então, assim, coloca um pouco lá de cachaça, de pinga, e vem com um palito de fósforo e ataca fogo. E aí você fica olhando o fogo em relação ao líquido, você vai percebendo que o fogo, ele tá, é difícil de ver, mas às vezes consegue enxergar, ele está um pouquinho mais alto que o líquido, porque ele não está no líquido, ele está no vapor, né? Não teria como ele estar no líquido, então ele está no vapor. É um princípio físico, né? Então, o que vai pegar fogo realmente é o vapor. Seja o vapor de sólido, de líquido, seja o vapor do sólido, né? Seja sublimando ou liquefazendo e vaporizando, não importa. O importante é isso. Mas isso muda alguma coisa? Não, não muda nada. Entendeu? Não muda nada. E compensa a gente ficar explicando isso para o pessoal? Não, não compensa. Isso não compensa. Então você esquece. É só assim. Se alguém te falar que não é o sólido que pega fogo, é o gasoso, é o vapor, tudo bem, tranquilo, você já viu essa teoria, entendeu? É uma teoria. Bom, é mais que uma teoria. Existe constatação física, né? De qualquer forma, é porque a teoria é quando você ainda não tem. É uma teoria, né? Então, nem sempre você tem uma constatação, né? Então, às vezes você acredita, né? Mas nesse caso não existe constatação, né? Ele depende da massa específica. Quanto maior a massa específica, quanto maior a massa. Vamos diferenciar a massa de peso, né? Massa é a quantidade de matéria, peso é a força. A força que depende da gravidade, né? Então, a força-peso depende da gravidade. Você já deve ter aprendido isso daí em biologia, né? Força-peso depende da gravidade, né? Então, a força-peso é medida por massa vezes a aceleração, que é a aceleração da gravidade, né? Que a gente pode, assim, aproximadamente falar que o G, que é a aceleração da gravidade, vale 10. Isso é peso. A massa é a quantidade de matéria que tem ali. O que muda? Bom, muda o seguinte, não importa qual a aceleração, qual a gravidade, qual a aceleração de gravidade, a massa nunca muda. Então, a massa de um dado corpo, ela existe um valor que é aqui em qualquer planeta do universo. A massa é a mesma. Agora, a força-peso, não, ela depende, né? Mas aqui a ideia é o seguinte, não pensando no peso, mas a gente consegue constatar a massa pelo peso, né? Um objeto mais pesado, de mesma dimensão de outro, significa que a massa dele, a massa específica dele, se as dimensões são iguais, é maior, né? Então, existem alguns polímeros, por exemplo, que você pega lá um bloquinho de polímero, 2 polímeros distintos, e você percebe que um é mais pesado do que o outro. O que é isso? É massa específica. É óbvio que um material de massa específica menor pega fogo mais fácil, né? Então, imagina uma madeira de pinho. Pinho é uma madeira que usa para fazer pallet, esses pallets, sabe? Madeira super leve, o pessoal usa para fazer, usa nas construções para fazer aquelas caixas de concreto, para fazer os moldes, depois joga tudo fora, né? É uma madeira que cupim adora, de tão mole que ela é e de tão leve que ela é, né? É bem levinha. Aí você pega uma outra madeira, como um IP, por exemplo, que você pegar ele é pesado pra caramba, né? Então assim, ela é bem, bem densa. Se você não entendeu isso, assiste Liro e Stick, que vocês devem ter assistido, né? Porque eu acho que a grande maioria devia ser criança naquele tempo lá e devia assistir esse... acho que é Liro ou Lito? Não, é Liro, não é Liro Stick. E aí tem aquele bichinho, que é o Stick, que ele vem de outro planeta, né? Tanto é que ele tinha 4 braços, né? E aí depois, para ele ficar parecendo com um ser humano, ele, se bem que era longe de um ser humano. Aliás, para parecer que é um cachorro, ele tinha dois pés, 2 pernas e 4 braços. Então ele esconde, ele encolhe, né? Ele puxa para dentro do corpo dele fica com 2, fica que nem um cachorrinho, né? Mas ele é um alienígena. E ele tinha um problema, o único problema que ele tinha, ele era muito forte, mas muito pesado. A massa específica dele era chamada de peso específico, né? Era muito alto. Ele não conseguia nadar, ele afundava, né? Porque ele era muito pesado. Essa é a ideia, tá? Então é a mesma ideia.
de um material com massa específica alta. É mais difícil de pegar fogo. Um material com massa específica baixa é mais fácil. Material com superfície específica, se eu tenho um material que tem mais superfície, eu consigo colocar fogo com mais facilidade, né? Se eu pegar um material que tem menos superfície, é mais difícil. É mais ou menos assim, o que é mais fácil tacar fogo? Numa folha de papel, ou numa folha de papel hiper, mega, ultra dobrada. Lógico, você está mexendo com a massa específica aí também, eu sei disso, mas o que é mais fácil tacar fogo? Põe lá, papel aberto, uma folha de papel, pega uma folha aqui, A4, vou tacar fogo. Eu pego e dobro, começo a dobrar, pegar, né? Sabe aquele sistema de fazer fogo com atrito? Né, rodando um pauzinho, sabe? Que nem o pessoal aí que faz esses programas aí de selva, sei lá. Aí tem que fazer na raça, tem que fazer fogo, né? Então, o que ele coloca ali debaixo para pegar fogo? Palha. Ele pega palha. Mato seco, né? Por que ele não pega uma madeira, coloca madeira, galho de árvore? Ué, porque não vai pegar fogo. Mais difícil. Lógico, depois que você coloca fogo na palha, aí fica fácil ir para o pequeno graveto. Pegou fogo no pequeno graveto, fica mais fácil ir para os pedaços de galhos, né, maiores. E aí pegou fogo nesses galhos, dá para pegar fogo em tronco, né, tronco de árvore. Então, assim, é cumulativo, né, evolutivo. Né. Calor específico, isso tem a ver com o material, né? Tem material que pega fogo com mais facilidade, tem material que pega fogo com menos facilidade. Aliás, tem material que não pega fogo, né? Então isso tem a ver com calor específico. Quanto de energia ele precisa para pegar fogo? Então tem a ver com energia. Quanto que eu vou colocar de energia para ele pegar fogo? Né? É mais ou menos assim. Imagina uma carteira, né? Uma mesa. Uma mesa. Então, perto de você deve ter uma mesa em algum lugar aí. Né? Cama, não pensa na cama, não, que a cama é complicada. Pensa numa mesa de tampo duro e de madeira. Né? Como que taca fogo numa mesa? Né? Vamos supor assim, olha, vamos pegar um palito de fósforo e vou acender um fósforo. Um palito de fósforo. Eu tenho aqui fogo. Eu tenho comburente. E eu tenho o tampo da mesa. Você não vai conseguir tacar fogo nesse tampo da mesa com um palito de fósforo. Né? Não tem como. Por quê? Porque não tem calor. Não tem calor suficiente, né? A mesa precisa de muito mais calor do que aquele palito de fósforo consegue fornecer, né? Calor latente de evaporação, né? Qual é o calor necessário? Olha aqui a palavra evaporação chegando. Né? Olha ele chegando aqui. Por que está chegando? Porque evaporação, né? Preciso começar a gerar vapor do material para esse vapor ele pegar fogo. Essa é a ideia, tá? Então, olha só o que significa esse calor específico e esse calor latente. Ele vem nesse gráfico aqui, né? Então, assim, basicamente, o calor sensível é o calor que eu aplico na substância e a temperatura aumenta. E o calor latente é o calor que eu forneço para a substância e a temperatura não muda, mas muda o estado físico. Sim. Vamos fazer café. Estamos lá com uma vasilha de água no fogão. Então você liga o fogão e começa a esquentar a água. Se a gente colocar um termômetro lá, você vai ver que vai ter uma evolução. Eu comecei... Vamos começar daqui, ó, desse ponto aqui. O meu mouse acho que está aparecendo aí, né, gente? Não sei. Bom, então, assim, digamos aqui, ó, em cima da palavra sensível, né, nessa inclinada. Estou colocando calor e a temperatura está subindo. Estou colocando calor e a temperatura da água está subindo. Estou com um termômetro olhando. Aí chega uma hora que começa a evaporar a água, a ferver. Quando chega no ponto de fervura, eu continuo fornecendo calor, mas não muda a temperatura. Se você colocar um termômetro lá, você vai ver que, sei lá, vamos chutar 100 graus. Não vai sair de 100 graus. Aquela água fervendo vai ficar em 100 graus, até menos aqui na Campinas, 90 e pouco.
90 e poucos graus, talvez. Não vai sair disso, gente. Por quê? Porque nós estamos no calor chamado calor latente. É um calor que ele está fazendo a mudança de fase. Não vai ter alteração de temperatura. Mas a água líquida está se tornando vapor. Né? É lógico que a água começa até a se formar vapor até antes disso, mas aqui onde a gente tem uma reação bem forte, bem típica. Até aí tudo bem, gente? Tranquilo? Ninguém falar nada, é porque tá tudo tranquilo. Bom, aí tem duas palavras aqui, que eu gosto, para falar a verdade, são três, né? Mas vou falar duas aqui que eu gosto de sempre abordar, que é o tal de ponto de fulgor e ponto de ignição, né? O ponto de fulgor, ele é uma temperatura em que ocorre um lampejo, assim. O ponto de fulgor é a temperatura que a substância começa a liberar vapor combustível. Então, assim, eu tenho um vídeo que eu preciso procurar para passar para vocês. Hoje não vai dar, eu acabei esquecendo de separar isso. Para a próxima aula eu vou apresentar para vocês. Então, vai dar para ver muito bem essa questão aí do... Talvez eu até consiga colocar aqui, que sem ver. Mas vou tentar enquanto eu vou explicar. Então, gente, assim, o que é esse ponto de fulgor? Eu começo a substância. Né? Quando a gente fala em combustível, é muito comum pensar o seguinte: combustível pega fogo e acabou, né? Digamos, um pouco limitada de entender um pouco o que acontece nesse universo, né? Esse daqui é antigo. É um pouco limitado. Na realidade, o que acontece? Os combustíveis, eles pegam fogo, mas depende muito, como eu falei para vocês, depende muito do vapor. E assim, alguns combustíveis, eles são extremamente voláteis. Eles pegam, fogo com uma facilidade muito grande, né? E outros demoram muito para pegar fogo. Quer ver, gente? Olha, esse filme aqui, ó, eu vou abrir para vocês. Eu tô sem o áudio, quer dizer, tem o áudio, mas eu acho que não há necessidade, tá? Então, eu vou começar aqui para vocês entenderem o que é o ponto de fulgor. Então, esse tiozinho aí, ele está colocando uma dada substância aqui nesse pote, tá? Essa uma substância, uma substância inflamável. Observa aqui, não pegou fogo. Olha, não pegou. Não pegou fogo. Então não é combustível, senhor, não pegou fogo. Não, calma aí. Agora, olha o que ele vai fazer. Ele vai colocar água quente. Professor, Oi. desculpa, mas o vídeo não tá aparecendo pra mim. Não, então não está aparecendo para ninguém. Espera aí. Tudo bem. Para a apresentação. E tela inteira. Aliás, eu não vou nem pôr tela inteira, eu vou colocar uma guia do Chrome. Não, ele não consegue guia do Chrome, tem que ser tela inteira mesmo. Arquivo, a tela inteira, esse aqui. Aparece agora para vocês? Agora sim, tá aparecendo. Obrigado. Nada. Agora apareceu, professor. Desculpa. É isso aí, gente, tem que reclamar mesmo, reclama. Vou de novo aqui. Então, observa, ele está colocando aqui um combustível. Acredite, é um material inflamável, é um produto inflamável. E agora ele vai tacar fogo nisso aqui, ele vai tentar. Nada, não pegou fogo.
Senhor, é água? Não, não é. Agora ele vai colocar água. Ah, não vai falar que vai tacar fogo na água. Não vai fazer isso não. Mas é água quente. Né? Está colocando combustível em banho-maria, só é banho-maria, certo? O que ele está fazendo com o combustível? Está esquentando. E veja, viu o que aconteceu? Não viu, né? Você não prestou atenção porque você piscou. Então presta atenção, não pisca, fica olhando. Olha. Olha lá, viu? Não vi, professor. Olha de novo. Ó, colocou. Um pouquinho de tempo. Vai vir com fósforo. Olha lá. Né? Fósforo não, foi um acendedor. Ele deu uma labaredinha e apagou. Isso é ponto de fulgor. Que começa a desprender vapor combustível, mas não em quantidade de manter uma chama. Agora ele esperou bastante. Aí, olha a diferença. Entendeu? Aí ele chegou. Vou pôr de novo aqui para vocês verem, observar bastante essa questão aí. Né? Então é só para mostrar que líquido não pega fogo. Né? Não pegou fogo. Agora veja, gente, é importante também você observar o seguinte: é óbvio que ele, quando ele desce com o fósforo, ele faz, observa que ele vai lento, depois ele faz rápido, né? Foi rápido. Aí você fala, mas por quê? Ué, se ele for devagarzinho colocando fósforo, o fósforo vai esquentar esse combustível, vai começar a vaporizar e vai pegar fogo no vapor. Mas a ideia aqui é o seguinte, ele vai estar colocando água quente vai aumentar a temperatura do combustível, o combustível vai começar a gerar vapor de combustível, do combustível, né? O combustível líquido vai esquentar, vai começar a gerar vapor de combustível líquido, né? Esse vapor, ele tem condições de iniciar um fogo, mas ele não suporta. Se você tirar a chama que está dando início, ele apaga. Isso é ponto de fulgor. Tá? E aí, se você esperar um pouquinho mais, que foi o caso aí, você chega no ponto de ignição. Né? Deixa eu só dar uma paradinha. Então, falar um pouquinho. Ó. A menor temperatura em que ocorre o lampejo provocado pela inflamação dos vapores da amostra, pela passagem de uma chama piloto, não foi isso que aconteceu? Ou ainda, eu estou compartilhando a apresentação, gente? Sim. Está sim, professor. Tá. Ou ainda, a menor temperatura em que a aplicação da chama piloto produz um lampejo provocado pela inflamação dos vapores desprendido pela amostra. Entenda o seguinte, o ponto de fulgor, ele não é suficiente para manter o incêndio. Ou melhor, manter o fogo. Só vai existir fogo enquanto eu manter a minha chama piloto. A chama piloto é a chama piloto é o que ele vai fazer agora. Tá vendo? Pois aí, agora já vai entrar com a chama piloto. Chama piloto. Olha lá, lampejo, e mais nada. Observa que ele tá mantendo longe a chama, tal, porque ele não quer que a chama gere o vapor aqui, porque se ele deixar um pouquinho, vai começar a vaporizar, vai pegar fogo, né? Então, isso é a chama piloto, né? Aí nós temos o ponto de ignição. Já o ponto de ignição é a temperatura na qual, se tiver uma chama, né? Se tiver uma chama, vai pegar fogo, e mesmo que você tirar essa chama, que foi o que vai acontecer agora, a chama vai continuar. Ó, ele está deixando, agora que eu estava desprendendo bastante vapor combustível. Não é exatamente esse vapor que você está vendo, tá? No meio disso, com certeza, aqui tem também vapor d'água, né? Ali.
Olha lá. E aqui está vendo uma reação em cadeia. Observou a reação em cadeia aqui? Ó. Eu vou parar aqui, né, minha apresentação, mas eu quero mostrar mais um vídeo para vocês. Ele é demorado, então eu só vou mostrar uma partezinha para vocês, e se vocês tiverem curiosidade, aí vocês podem assistir por conta, tá? Eu vou parar um pouquinho aqui só para ver isso aí. É maravilhoso essa experiência, né? Maravilhoso. Eu quero... agora, não sei se você percebeu e eu deixo um convite para vocês assistirem depois com mais calma. Isso parece quando você vai visitar alguém. Aliás, alguém vem te visitar e você não quer muito essa visita, né? E aí você fala assim, a pessoa acabou de chegar, você fala assim, parece com mais calma aí para a gente tomar um café. E de repente, né? Ué, mas caramba, eu não tô com pressa, né? Mas é que não quer que fique, né? Então é mais ou menos isso. Mas olha, vamos lá no YouTube aqui, ó, YouTube, e o vídeo ele é turbo. Eu não sei, mas eu acho que é Prandiano. Prandiano é um de curso, o professor Riccieri. Isso aqui não vai? Por quê? Né? Então, ele tem um curso lá em São Paulo, né? E esse curso eu vou... É só procurar aí como turbina prandiano, aqui é o professor Riccieri, ele é um físico, na verdade eu não sei se ele é físico, ou ele é engenheiro físico, eu não sei, é alguma coisa assim, não lembro. Eu sei sim, ele é especialista em turbina, de foguete, né? Ele é formado pelo ITA, e ele é especialista nisso. E ele usa na aula de matemática que ele dá, um curso que ele dá de matemática, então esse pessoal lá, ele faz uma experiência física. Então aqui é uma turbina, né? Eu vou deixar rolando o vídeo sem som. Então o que ele vai fazer? Aqui dentro, tá vendo? Aqui é uma turbina, é um tubo, onde ele é encamisado, e tem dois tubos, um dentro do outro aqui, fechados nas laterais, mas não totalmente fechados, só a junção dos tubos. Aqui, entre os dois tubos, tem material, sei lá, deve ser gasolina de aviação, ou álcool, não sei. Embaixo, uma bandejinha. Então, qual é a ideia? Ele vai tacar fogo na bandeja aqui com álcool, ou com gasolina, vai começar a pegar fogo nessa, esquentar essa turbina, vai sair vapor de combustível por esse tubinho, se esse cara parasse quieto, seria bom. Vai sair vapor de combustível por esse tubinho, um tubinho pitot, um tubinho bem fino que tem aqui na lateral, que vem até aqui, mais ou menos, ó. Até mais ou menos aqui, sai por aqui. Então o vapor vai sair combustível e vai pegar fogo. E conforme pegar fogo, vai esquentar mais ainda, sai daí, ó, coisa. Vai pegar mais fogo ainda e a chama vai aumentar mais ainda. Bom, eu vou aumentar a velocidade, porque o tempo já se foi, né? Então, eu vou deixar a velocidade bem alta, para a gente ter uma ideia, e já vou mostrar. Ele está carregando com combustível, tá vendo? Que é um tubo dentro de outro, tá vendo? Não é que é um tubo grosso, não é isso. Aqui são dois tubos e é soldado uma tampa, assim, lateral. E ele é oco aqui, tá vendo? Então, ele colocou lá dentro combustível, colocou aqui embaixo, bem simples. Não tenta fazer isso em casa, é perigoso, tá? Isso pode explodir. Ele usa aqui, isso aqui é aço aeronáutico, não é um aço qualquer, tá? Então é uma liga para suportar, o negócio não é brincadeira. Então, ele está explicando, né? Faz parte da brincadeira. E vamos aqui um pouquinho mais rápido. Ó, ele tacou fogo. Vou deixar um pouquinho o som aqui para vocês verem. Observa que é um fogo aqui, ó. Ele está usando álcool. Você vai observar que ele vai começar... Eu não sei que lado que está isso aqui. Você vai ver que ele vai começar a dar umas labaredas maior.
Não sei que lado que é, não. Aqui, ó, tá vendo? Já estou dando uma labareda. Eu vou. Olha. Isso é uma reação em cadeia, gente. Olha lá. Agora já não dá para entender mais nada que ele fala. E agora já está, eu acho que em mesh 5, alguma coisa assim. Eu vou tirar aqui o volume e coisa, deixar menor. E aumentar o som aqui. É isso. Se você tiver curiosidade, eu posso. É só procurar lá, mas vocês podem usar esse. Eu vou deixar aqui no chat da reunião. Vocês podem tentar com esse endereço aqui, né? Mas olha só, pô, a turbina prandiana tem vários, porque é maravilhoso essa experiência que ele faz, né? E detalhe, gente, isso não sai do lugar. Não sei se você percebeu que ele rodou bem devagarzinho, né? E isso não sai do lugar porque não tem vento aqui, entendeu? Porque se você começar a colocar vento aqui, essa turbina começa a se deslocar. E conforme ela se desloca, entra mais ar. Ela se desloca mais rápido. Se ela deslocar mais rápido, entra mais ar. Ela vai aumentar mais ainda. Resumindo, ele não faz essa experiência fora de local fechado, porque isso aqui pode realmente decolar. Isso é uma turbina, tá? O avião com turbina é isso aqui, essa é a ideia. Né? A gente não vê, mas é isso aqui. Aí depois ela tem um compressor, o avião tem um compressor que ele injeta ar aqui. Aí conforme injeta ar, ele começa a se deslocar. Existe uma lei de Newton, lei da ação e reação. Tá? Bom, enfim. Isso foi só para mostrar uma reação em cadeia ao vivo, né? De uma situação prática aqui, que não é com o objetivo de incêndio, eu sei disso, mas né, é só para ter uma ideia. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, aproveita. Caso contrário, muito obrigado pela presença aí. E uma excelente semana para todos vocês, tá, gente? Obrigada, professor, para você também. Obrigado. Obrigado, professor. Você também. Imagina, valeu. Vou parar a gravação também. Vou interromper a gravação.